Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Milene, eu sou monitora da Farmaco da ATM 27 da Medicina aqui da FURG, e hoje a monitoria é sobre a farmacologia da reprodução. O que eu quero conversar com vocês é brevemente rever a anatomia feminina, a fisiologia, então os hormônios reprodutivos e o ciclo menstrual, e o principal foco da monitoria são os métodos contraceptivos, principalmente os hormonais. Mas eu também vou mencionar um pouco a respeito dos não hormonais, porque é importante conhecer, tá bem? Sobre a anatomia, a gente tem quatro principais órgãos internos: a vagina, que é um órgão de passagem, né, do ósseo externo até o colo do útero; o útero, que é basicamente o abrigo do embrião e do feto durante a gestação. E lembrar que o útero é dividido em perimétrio, miométrio e endométrio. E o endométrio é uma camada muito relevante para o ciclo menstrual, que eu já vou falar um pouco mais sobre. Os ovários, que tem uma função de amadurecer os folículos e liberar o ovócito secundário, né, o óvulo, e também tem essa função de secretar hormônios. Então, os ovários a gente chama de glândulas, né? E as trompas de Falópio, ou tubas uterinas, que são esses órgãos também de passagem, só que agora do ovócito ou do embrião, que iniciam ali pelas fímbrias que estão pertinho do ovário, porque o óvulo, quando sai do ovário, né, ele sai ali na cavidade peritoneal e ele precisa seguir até as tubas para chegar no útero. Então, as fímbrias têm esse papel bem importante de conduzir o ovócito e até mesmo o embrião já fecundado em direção ao útero para acontecer a anidação. Agora, revisando sobre os hormônios reprodutivos. O estrogênio é esse hormônio com essa função mais estimulatória, mais excitatória. Ele é responsável por fazer proliferação do endométrio, por aumentar o tamanho do útero, ele aumenta o fluxo sanguíneo ali para o útero e para os ovários. Tem uma ação positiva, né, estimulatória sobre os ossos, então ele ajuda a manter a densidade óssea ideal. Por isso que no climatério, lá depois da menopausa, ou seja, depois da última menstruação, quando a mulher tem uma queda de estrogênio, ficam maiores os riscos de ter osteoporose, osteopenia, fratura, porque a mulher tem essa diminuição de estrogênio e, por consequência, tem uma diminuição desse efeito bom do estrogênio nos ossos. O estrogênio também tem efeito positivo no sistema nervoso, então ele melhora o humor, melhora a função cognitiva, aumenta a serotonina, tem efeito antioxidante, tem efeito positivo no perfil lipídico, então ele aumenta nosso colesterol bom, o HDL, e ele reduz o LDL. Também tem efeito na deposição de gordura visceral, ele deposita menos gordura visceral, ele faz uma disposição de gordura mais feminina, porque ele também tem essa função de dar caracteres secundários femininos. Então, tudo isso, tudo que for mais estimulatório, a gente pensa em estrogênio. Já a progesterona, ela tem uma função muito importante para preparar o útero para a implantação do embrião. Ela deixa o endométrio, aquela camada mais interna do útero, lembra? Mais vascularizada e com mais glândulas. Ela torna o útero o que a gente chama de mais receptivo. Ela tem essa função de ser mais receptiva para a gestação e também de manter a gestação quando ocorre uma fecundação. E a gente diz que tem um efeito mais inibitório, porque ela vai atuar como se fosse rebaixando alguns sistemas do corpo, lentificando, tudo em prol de manter a gestação. Então, por exemplo,
Ela reduz a contração do útero e dos músculos lisos em geral, para evitar que o embrião seja expulsado ou que se tenha um trabalho de parto muito precoce, por exemplo. Ela tem um efeito assim de imunossupressão, porque pensem comigo, o embrião tem componentes estranhos ao corpo feminino, né? Ele tem componente do espermatozoide. E se o sistema imunológico da mulher estiver superativado, a gente pode ter uma expulsão desse embrião, né? Pode ter o estranhamento desse corpo estranho e a expulsão. Então, precisa estar um pouco mais supresso. Embora ela ajude na proliferação das glândulas mamárias, ela também vai inibir a lactação, para que o aleitamento só vai começar depois do parto. Ela tem esse efeito mais inibitório também no sistema nervoso. E como é que é o efeito, o contrário do efeito de estímulo no efeito, perdão, como que é o contrário de um efeito estimulatório no sistema nervoso? É um efeito mais de rebaixamento, então de sonolência, de tranquilidade, tudo isso. Então a gente pensa em mais excitatório o estrogênio e mais inibitório a progesterona. E agora a gente chegou talvez no ponto mais difícil da monitoria, que é o ciclo menstrual. Eu vou tentar simplificar bastante e deixar de uma forma mais tranquila de lembrar, tá bem? Nesse slide a gente tem um esquema didático do ciclo. É importante que vocês lembrem que o ciclo dura mais ou menos 28 dias. Podem ter ciclos bem menores, de 21 dias, e maiores de até 35. Mas 28 é uma média. Na primeira metade do ciclo, a gente chama de fase folicular ou fase proliferativa. E sendo mais específica para vocês, folicular, eu tô falando do ciclo no ovário, enquanto proliferativa, eu tô falando do ciclo no útero, lá no endométrio. Nessa fase, a gente tem uma maturação dos folículos ovarianos, que vai ter ajuda do hormônio FSH, que chama justamente hormônio folículo estimulante, e do estrogênio. Beleza? Mais adiante eu vou detalhar tudo isso melhor. Aqui é só um apanhado geral, tá? Tá bem, depois dessa fase folicular, a gente tem o evento da ovulação, ou pode ser chamada de fase ovulatória, que é marcada bem no centro do gráfico, no dia 14. Geralmente ocorre na metade do ciclo, tá? Geralmente ali no dia 14, mas pode variar. E a ovulação é quando acontece o rompimento do folículo que estava maturando todo aquele tempo lá na fase folicular. Então, a gente tem o rompimento do folículo e a saída do ovócito secundário. Isso é a ovulação. E aí, por fim, depois da ovulação, a gente tem a segunda metade do ciclo, que é a fase lútea ou fase secretora. E se tem dois nomes, vocês já conseguem imaginar por quê. É porque fase lútea a gente chama quando é no ovário e fase secretora quando é no útero. São concomitantes, né? Enquanto a segunda fase do ciclo menstrual no ovário a gente chama de lútea, no útero a gente chama de secretora. Nessa fase lútea, lembrem do hormônio LH, porque o nome também já diz tudo. Hormônio luteinizante. E da progesterona, que é quem vai ficar naquela função toda de preparar o útero para receber o embrião e manter esse embrião implantado. Esse slide aqui, ele mostra que o ciclo menstrual ele é regulado por um sistema que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, ovários. Tudo vai começar lá no hipotálamo, que libera o hormônio GnRH, que chama hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio, ele é liberado de forma pulsátil, tá? Não é em doses constantes, doses iguais, tá bem? Ele é em pulsos. E cada fase do ciclo vai ter um modo de pulso de GnRH diferente, que eu vou falar mais adiante. O GnRH,
então liberado lá pelo hipotálamo, vai atuar onde? Na hipófise, mais especificamente na adenohipófise, que é quem vai liberar o LH e o FSH. Esses dois hormônios, o LH e o FSH, eles vão até os ovários e lá eles estimulam a produção dos hormônios sexuais femininos, que a gente já conversou, o estrogênio e a progesterona. Beleza. Então, eu já defini as fases do ciclo menstrual para vocês. Falei que o FSH e o estrogênio estão lá na fase folicular do ciclo, enquanto o LH e a progesterona estão mais na fase lútea. E a gente já viu que para o ciclo acontecer, a gente precisa do hipotálamo, da hipófise e dos ovários, todos funcionando bem e de forma integrada. Beleza, então vamos juntar tudo e explicar direitinho o que acontece em cada fase do ciclo. Na fase folicular, o GNRH é liberado em pulsos de alta frequência e baixa amplitude. Isso significa que são várias liberações, né, alta frequência, mas em quantidades pequenas, pequena amplitude. E essa forma de pulso do GNRH vai estimular a secreção do FSH, lá na adenohipófise. O FSH vai então lá nos ovários, como o nome dele já diz, vai estimular um folículo a crescer e a ficar maduro. E além disso, ele também estimula a produção de estrogênio, muito porque ele vai estimular a enzima aromatase, que é quem transforma androgênios em estrogênios. Conforme a quantidade de estrogênio vai aumentando, né, o FSH vai estimulando o estrogênio, e o estrogênio vai aumentando, existe um determinado pico de estrogênio, né? O estrogênio chega numa quantidade máxima que causa um pico de LH. E esse pico de LH causa o quê? A ruptura do folículo maduro e a liberação do óvulo, que é o que a gente conhece por ovulação. Beleza, aconteceu a ovulação, agora a gente entra na fase lútea. E aqui na fase lútea, o GNRH muda a forma de pulso dele. Ele vai ser liberado em baixa frequência e alta amplitude. Isso quer dizer o quê? Que são menos pulsos, baixa frequência, só que são pulsos com mais hormônio, alta amplitude. E isso vai causar uma liberação de LH, um aumento na liberação de LH. O LH age sobre o corpo lúteo, né? Hormônio luteinizante, age sobre o corpo lúteo. E o que é o corpo lúteo? Acho que eu não expliquei em nenhum momento aqui para vocês. Mas lembra que o folículo maduro que rompeu e liberou o óvulo, ao mesmo tempo que libera o óvulo, ficam células remanescentes desse folículo. E essas células vão se juntar e vão se chamar agora de corpo lúteo. O que o corpo lúteo faz? Ele é quem vai produzir a progesterona para ter toda aquela função de manter o embrião, manter a implantação no útero. Então, aqui a gente tem aquela mudança na conformação do endométrio, vai ter o aumento das glândulas, aumento da vascularização, tudo isso para deixar mais receptivo o endométrio para o embrião. Tá, mas e se eu não tiver fecundação? O que acontece? Daí, o corpo lúteo ele vai regredir e os níveis dos hormônios vão regredir também. Então, estrogênio cai, progesterona cai. E com isso, o que acontece? O endométrio, que cresceu bastante lá para receber o embrião, ele vai ficar desnutrido por conta dessa diminuição de todos os hormônios. E quando a gente não tem nutrição, né, não tem irrigação, o que acontece? Isquemia. E essa isquemia leva a uma descamação do endométrio, que é o que a gente conhece como menstruação. E aí a gente tem início de um novo ciclo, de uma nova fase folicular, lá começando no primeiro dia da menstruação. E no caso da fecundação,
o corpo lúteo ele vai continuar produzindo progesterona para manter essa gestação, até que quem fique com essa função de produção de progesterona seja a placenta. E o embrião vai produzir um hormônio chamado HCG, que é a gonadotrofina coriônica, para manter esse corpo lúteo, para o corpo lúteo ficar produzindo progesterona e uma coisa mantém a outra ali. E aqui é um esqueminha assim que junta tudo pra gente revisar. Então, primeira fase do ciclo. É uma fase variável, embora costume durar ali cerca de 14 dias. A gente conhece como folicular ou como proliferativa, porque no ovário tem a maturação do folículo, que vai romper e a gente vai ter a ovulação, e proliferativa, porque o endométrio vai estar proliferando. Beleza. Aconteceu a ovulação, então. Daí a gente tem a fase lútea, com o corpo lúteo produzindo progesterona para manter esse endométrio e manter ele secretor, com muita glândula, muito vaso sanguíneo, manter ele secretor e receptivo para o embrião. Na primeira fase, aqui nessa partezinha do gráfico com os hormônios, eu acho bem interessante a gente observar qual hormônio predomina em qual fase. Então, na primeira fase, ele folicular, dá para ver que quem predomina é o FSH, e o estrogênio ele vai aumentando até ter a sua maior concentração. E dá para ver aqui em verde que quando chega na maior concentração do estrogênio, a gente tem um pico de LH, que coincide com o quê? Com a ovulação. E depois da ovulação, na fase lútea, o hormônio que predomina é bem evidente que é a progesterona, que é quem vai ter toda aquela função de manter a gestação, manter o endométrio receptivo.